Na vida, os maiores milagres muitas vezes nascem das situações mais inesperadas. Quem imaginaria que o maior apresentador do Brasil, o icônico Silvio Santos, descobriria o verdadeiro sentido da vida ao seguir secretamente sua faxineira? Por mais de 60 anos, comandou o entretenimento brasileiro com seu carisma, mas foi longe dos holofotes que encontrou seu propósito mais profundo. Se você valoriza histórias que tocam o coração, se inscreva agora no canal e compartilhe nos comentários de qual estado do Brasil você nos acompanha. O que Silvio Santos descobriu naquele dia não apenas transformou a vida de dezenas de crianças especiais, mas também mudou para sempre a forma como o Brasil enxerga a responsabilidade social. Acompanhe-me e descubra esta emocionante história que ninguém conhecia. Era uma manhã de quarta-feira, no imponente bairro do Morumbi, em São Paulo. O céu estava parcialmente nublado, com aquela característica garoa fina que parecia flutuar no ar mais do que cair. Silvio Santos, aos 86 anos, mantinha uma rotina impecável em sua mansão. Acordava às 5h30, tomava seu café da manhã preparado por Dona Albertina, sua cozinheira de longa data, e depois se dirigia ao seu escritório pessoal para ler os jornais do dia e revisar alguns documentos relacionados ao SBT. Naquela manhã específica, algo chamou sua atenção. Marta, a faxineira que trabalhava em sua residência há mais de 8 anos, parecia diferente. Sempre pontual e com um sorriso no rosto, naquele dia Marta chegou visivelmente cansada, com olheiras profundas e um semblante preocupado. Durante a manhã, Silvio a observou discretamente e percebeu que ela escondia algo em sua bolsa com muito cuidado. Um envelope pardo que parecia conter documentos importantes. "Bom dia, Marta. Está tudo bem com você?" perguntou Silvio, com seu característico tom gentil. "Sim, seu Silvio, está tudo bem", respondeu ela, desviando o olhar rapidamente. "Só um pouco de cansaço. Meu filho não tem passado bem." Silvio assentiu, mas algo naquela resposta não o convenceu. Conhecia Marta há tanto tempo e sabia quando alguém não estava sendo completamente sincero. Não era de seu feitio intrometer-se na vida pessoal de seus funcionários, mas ao longo dos anos havia desenvolvido um carinho especial por Marta, uma mulher trabalhadora, honesta e dedicada tanto ao trabalho quanto à família. No final do expediente, Silvio notou que Marta saiu apressada, diferente do habitual. Impulsionado por uma genuína preocupação, ele pediu que Jassa, seu motorista de confiança, preparasse o carro. "Jassa, vamos seguir a Marta discretamente. Tem algo acontecendo com ela e quero saber se posso ajudar de alguma forma." "Sim, senhor", respondeu Jassa, que conhecia bem o coração generoso de seu patrão. O carro de luxo seguiu a uma distância segura pelo trânsito caótico de São Paulo. Marta pegou um ônibus na Avenida Giovanni Gronchi, desceu na região do Campo Limpo e caminhou por mais alguns quarteirões até chegar a uma área simples, porém bem cuidada. Jassa estacionou o carro a uma distância discreta e Silvio, usando um boné e óculos escuros para não ser reconhecido, desceu para observar melhor. Marta entrou em um pequeno sobrado de 2 andares, pintado de azul claro, com uma placa improvisada na frente: Centro Comunitário Luz da Esperança. Silvio ficou intrigado. Após alguns minutos de hesitação, aproximou-se do local e, pela janela lateral, conseguiu observar o interior. O que viu o deixou profundamente comovido. O sobrado havia sido transformado em um pequeno centro de apoio para crianças com necessidades especiais. Havia cerca de 15 crianças, algumas em cadeiras de rodas, outras com síndrome de Down, autismo e outras condições. Marta estava no centro da sala, tirando de sua bolsa materiais escolares, brinquedos e o que parecia ser medicamentos. As crianças a recebiam com abraços apertados e sorrisos sinceros. "Senhor, acho que não deveríamos estar aqui", sussurrou Jassa, claramente desconfortável com a situação.
Você tem razão, respondeu Silvio, visivelmente emocionado. Vamos embora. Durante o trajeto de volta, Silvio permaneceu em silêncio, pensativo. Sua mente trabalhava incessantemente, conectando os pontos. Marta, que recebia um salário modesto, estava claramente destinando parte significativa de seus recursos para ajudar aquelas crianças. O cansaço, as preocupações, os documentos escondidos, tudo fazia sentido agora. No dia seguinte, quando Marta chegou para trabalhar, Silvio a chamou para uma conversa em seu escritório. Ela entrou nervosa, temendo que algo estivesse errado. Marta, há quanto tempo você trabalha para mim? 8 anos e 3 meses, seu Silvio, respondeu ela, com as mãos ligeiramente trêmulas. E em todos esses anos, você já me pediu alguma coisa para você? Algum aumento, algum empréstimo, algum favor pessoal? Não, senhor. O senhor sempre foi muito justo e generoso. Silvio sorriu, aquele sorriso característico que havia conquistado milhões de brasileiros ao longo de décadas. Marta, ontem eu te segui. O rosto de Marta empalideceu instantaneamente. Seus olhos se encheram de lágrimas e suas mãos começaram a tremer mais intensamente. Seu Silvio, eu posso explicar? Ah, não precisa explicar nada, interrompeu ele gentilmente. Eu vi o centro comunitário, vi o que você faz por aquelas crianças. Por que nunca me contou sobre isso? Marta respirou fundo, tentando controlar a emoção. São crianças da nossa comunidade que precisam de ajuda. Começou pequeno, há uns 5 anos, quando ajudei o filho da minha vizinha que tem paralisia cerebral. Depois, outras mães souberam e começaram a trazer seus filhos. Hoje são mais de 20 crianças. Fazemos o que podemos com os poucos recursos que temos. E por que esconder isso de mim? Nunca quis misturar as coisas, seu Silvio, e também não queria que o senhor pensasse que eu estava tentando conseguir dinheiro ou favores. Meu trabalho aqui é muito importante para mim. Silvio se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, observando o jardim impecavelmente cuidado de sua mansão. Por um momento, pensou na disparidade entre sua realidade e a daquelas crianças no pequeno sobrado do Campo Limpo. Quero conhecer melhor esse lugar, Marta. Quero entender como posso ajudar. Os olhos de Marta se arregalaram de surpresa e gratidão. O senhor quer ajudar? Sim, mas não quero apenas doar dinheiro. Quero me envolver, entender as necessidades reais. E quero fazer isso discretamente, sem alarde ou publicidade. Naquele mesmo dia, após o expediente, Silvio e Marta seguiram juntos para o Centro Comunitário Luz da Esperança. Quando o empresário entrou no sobrado simples, houve um momento de choque e depois uma explosão de alegria entre as crianças que o reconheceram imediatamente. É o homem do baú! Gritou um dos meninos, correndo para abraçar Silvio, que se abaixou para recebê-lo com um abraço caloroso. Durante as 2 horas seguintes, Silvio conversou com as crianças, ouviu suas histórias, conheceu suas famílias e, principalmente, compreendeu as dificuldades enfrentadas diariamente. Faltava praticamente tudo: espaço adequado, materiais pedagógicos específicos, equipamentos de fisioterapia, medicamentos, transporte adaptado e profissionais especializados. Ao final da visita, no caminho de volta para casa, Silvio já havia tomado sua decisão. Aquele encontro inesperado havia tocado profundamente seu coração e despertado nele um propósito que ia muito além da simples caridade. Marta, amanhã vamos começar a transformar esse lugar, disse ele, com determinação no olhar. Mas tudo será feito com discrição. Não quero câmeras, não quero publicidade, não quero que isso vire notícia. Será algo entre nós e aquelas crianças. O que Silvio ainda não sabia era que sua decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre não apenas a vida daquelas crianças, mas também a sua própria vida e, de certa forma, a maneira como o Brasil enxergava a responsabilidade social.
Nas semanas seguintes, Silvio Santos iniciou um plano meticuloso para transformar o pequeno centro comunitário Luz da Esperança. Com a ajuda de Marta e de um círculo restrito de pessoas de confiança, ele começou a mobilizar recursos sem chamar a atenção da mídia. A primeira medida foi adquirir um terreno maior, a 2 quarteirões do sobrado original. Um amplo espaço de 2.000 metros quadrados que comportaria uma estrutura adequada para atender às necessidades das crianças. Para evitar especulações, a compra foi feita através de uma empresa subsidiária do Grupo Silvio Santos, sem qualquer vinculação direta com seu nome. Paralelamente, Silvio convidou o Dr. Ricardo Tavares, um renomado neurologista pediátrico e velho amigo pessoal, para elaborar um projeto que atendesse às necessidades específicas de cada criança. Durante um jantar reservado em sua mansão, Silvio explicou sua visão. Ricardo, não quero apenas construir um prédio bonito. Quero criar um espaço que realmente faça diferença na vida dessas crianças. Um lugar onde elas possam receber todos os tratamentos necessários, educação adequada e, principalmente, serem felizes. Dr. Ricardo, conhecido por sua dedicação a causas sociais, aceitou imediatamente o desafio e sugeriu a formação de uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e pedagogos especializados em educação inclusiva. Silvio, o que você está propondo vai muito além de uma simples obra de caridade. Estamos falando de um modelo que pode ser replicado em outras comunidades, comentou o médico, visivelmente entusiasmado. Enquanto o projeto estava sendo elaborado, Silvio começou a passar mais tempo no centro comunitário. A cada visita, criava-se um vínculo mais forte com as crianças e suas famílias. Uma delas, em particular, tocou profundamente seu coração. Gabriela, uma menina de 7 anos com paralisia cerebral, que apesar das limitações físicas, possuía uma inteligência brilhante e um sorriso capaz de iluminar o ambiente mais sombrio. Seu Silvio, conta outra história do Bozo, pedia Gabriela, sempre que o via entrar no centro. E lá estava ele, o comunicador que por décadas entreteve milhões de brasileiros, sentado em uma cadeira simples, contando histórias para um pequeno grupo de crianças, sem câmeras, sem aplausos do auditório, apenas movido pela pura alegria de vê-la sorrir. Um dia, enquanto ajudava Gabriela com um exercício de fisioterapia, Silvio ouviu uma conversa entre 2 mães que aguardavam seus filhos. Você soube da dona Helena? O senhorio vai despejar ela e o Pedro no final do mês. Não conseguiu pagar o aluguel depois que perdeu o emprego, comentou uma delas. Mas para onde vão? O Pedro nem consegue se locomover sozinho com aquela cadeira de rodas manual toda quebrada, respondeu a outra, preocupada. Silvio, discretamente, anotou os nomes em seu celular. Ao final do dia, pediu a Marta mais informações sobre a família. Pedro era um dos meninos que frequentava o centro, tinha 10 anos e uma distrofia muscular que progredia rapidamente. Sua mãe, Helena, havia perdido o emprego como auxiliar de cozinha quando o restaurante onde trabalhava fechou devido à pandemia. Naquela mesma noite, Silvio convocou uma reunião com seu advogado pessoal e deu instruções específicas. Na manhã seguinte, um representante legal visitou Dona Helena com uma proposta. Um contrato de trabalho no novo centro que seria construído com salário compatível com o mercado e moradia incluída em um dos apartamentos que seriam construídos no complexo para funcionários essenciais. Mas como assim? Quem está oferecendo isso? Perguntou Helena, desconfiada da súbita mudança de sorte. Um benfeitor que prefere permanecer anônimo por enquanto, senhora. O importante é que a senhora e seu filho terão estabilidade e os cuidados necessários, respondeu o advogado, seguindo as instruções de Silvio. Situações semelhantes se repetiram nas semanas seguintes.
Famílias em dificuldade recebiam ajuda misteriosa que resolvia problemas imediatos, dívidas quitadas, tratamentos médicos garantidos, cadeiras de rodas novas, computadores adaptados para crianças com limitações motoras. Enquanto isso, as obras do novo centro avançavam rapidamente. Silvio visitava o canteiro de obras semanalmente, sempre à noite para não chamar atenção, revisando cada detalhe do projeto com os engenheiros e arquitetos. O complexo incluiria salas de terapia, consultórios médicos, salas de aula adaptadas, uma piscina para hidroterapia, um amplo jardim sensorial e até mesmo um pequeno teatro para atividades culturais. Quero que cada criança se sinta especial aqui, insistia Silvio durante as reuniões de acompanhamento da obra. Cada espaço deve ser pensado para estimular suas potencialidades, não para lembrar suas limitações. No SBT, alguns executivos começaram a notar as frequentes ausências de Silvio e sua aparente distração durante reuniões importantes. Em uma ocasião, durante a discussão sobre a grade de programação para o próximo trimestre, Silvio interrompeu abruptamente a reunião. Precisamos incluir mais conteúdo sobre inclusão na nossa programação, declarou, para surpresa de todos. Temos falado muito sobre fama, dinheiro e competição, mas pouco sobre solidariedade e respeito às diferenças. Os executivos se entreolharam, confusos com a súbita mudança de direcionamento. Silvio, os programas de auditório têm boa audiência e são rentáveis, argumentou um dos diretores. Não estou dizendo para acabar com eles, estou dizendo que precisamos de equilíbrio. A televisão tem um poder imenso de transformação social e não estamos usando esse poder como deveríamos, respondeu Silvio com uma convicção que há muito não demonstrava. 3 meses após o início das obras, o novo Centro Comunitário Luz da Esperança estava praticamente concluído. Uma estrutura moderna, acessível e acolhedora, projetada para atender inicialmente 50 crianças, com capacidade de expansão para até 150. Além das instalações físicas, Silvio havia montado uma equipe completa de profissionais e garantido, através de investimentos financeiros estratégicos, a sustentabilidade do projeto por pelo menos 10 anos. Restava, no entanto, um desafio significativo: como manter sua participação em sigilo? A inauguração de um centro daquele porte certamente atrairia atenção. E seria questão de tempo até que alguém conectasse os pontos e descobrisse o verdadeiro benfeitor por trás do projeto. A solução veio de forma inesperada, durante uma conversa com Marta. Seu Silvio, por que o senhor faz tanta questão de manter isso em segredo? As pessoas adorariam saber que o senhor está fazendo algo tão bonito. Silvio ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre a pergunta. Marta, ao longo da minha vida, fiz muitas coisas para agradar ao público, para construir uma imagem, para manter um império. Desta vez, quero fazer algo simplesmente porque é o certo a se fazer, sem esperar aplausos ou reconhecimento. Entende? Marta assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Além disso, continuou Silvio, se eu revelar meu envolvimento, isso virará notícia por alguns dias e depois será esquecido como tantas outras. Mas se mantivermos o mistério, se as pessoas começarem a especular sobre quem está por trás disso, o assunto permanecerá vivo por mais tempo e, quem sabe, inspire outros empresários a fazerem o mesmo. A estratégia de Silvio funcionou melhor do que ele esperava. Na semana da inauguração do novo centro, pequenas notas começaram a aparecer na imprensa local sobre a misteriosa transformação de um humilde centro comunitário em uma instituição modelo. Especulações sobre o benfeitor anônimo começaram a circular, com palpites que iam desde políticos em busca de popularidade até artistas internacionais com conexões no Brasil. No dia da inauguração, uma placa simples foi colocada na entrada do centro.
lugar onde sonhos não têm limites, seguida da data e de uma pequena inscrição. Em memória de Senhor Abravanel, o nome de batismo de Silvio Santos, como se o benfeitor estivesse homenageando o apresentador. A ironia da situação não passou despercebida por Silvio, que observava a cerimônia de inauguração discretamente, misturado entre os convidados, usando um disfarce simples. Ver a alegria no rosto das crianças ao explorarem os novos espaços, o alívio e a gratidão nos olhos dos pais e o entusiasmo dos profissionais diante das condições ideais de trabalho, proporcionou a Silvio uma satisfação que nenhum índice de audiência ou sucesso empresarial jamais havia lhe dado. Naquela noite, ao retornar para sua mansão, Silvio teve uma longa conversa com sua esposa, Iris, que havia notado as mudanças em seu comportamento nos últimos meses. "O que está acontecendo com você, Silvio? Está diferente, mais introspectivo, mais sereno?" perguntou ela enquanto tomavam chá na varanda. Silvio sorriu e pela primeira vez compartilhou todos os detalhes de sua jornada secreta. Falou sobre Marta, sobre as crianças do centro, sobre como aquela experiência havia mexido profundamente com suas prioridades e sua visão de mundo. "Sabe, Iris, passei a vida inteira construindo um império, acumulando riquezas, buscando reconhecimento. Agora, percebo que o verdadeiro sentido está no que podemos fazer pelos outros, especialmente por aqueles que nunca poderão nos retribuir." Iris, que conhecia o marido melhor do que ninguém, percebeu que aquela não era apenas mais uma das muitas iniciativas filantrópicas que haviam apoiado ao longo dos anos. Era algo mais profundo, uma verdadeira transformação pessoal. "E o que você pretende fazer agora?" perguntou ela, já antecipando que aquilo era apenas o começo. Os olhos de Silvio brilharam com uma intensidade renovada. "Vou continuar o que comecei, mas em maior escala. E quero que você e nossas filhas se envolvam também. Temos recursos, influência e responsabilidade. É hora de usarmos tudo isso para fazer a diferença de verdade." O que Silvio não imaginava era que sua empreitada secreta já havia começado a vazar para círculos mais amplos, e que logo seria confrontado com uma decisão difícil: manter o anonimato ou usar sua imagem pública para amplificar o impacto de sua iniciativa. O Brasil, um país marcado por profundas desigualdades sociais, estava prestes a conhecer uma faceta de Silvio Santos que poucos imaginavam existir, e a reação do público seria ainda mais surpreendente do que ele poderia antecipar. 6 meses após a inauguração do novo Centro Comunitário Luz da Esperança, o mistério sobre o benfeitor anônimo havia se transformado em uma verdadeira caça ao tesouro midiática. Jornalistas investigativos vasculhavam registros imobiliários, entrevistavam funcionários e tentavam descobrir quem estava por trás daquela impressionante obra social que já atendia 78 crianças com necessidades especiais e havia se tornado referência nacional em tratamento multidisciplinar. Em uma manhã de segunda-feira, Silvio recebeu uma ligação de Mauro, seu assessor de imprensa há mais de 2 décadas. "Silvio, precisamos conversar urgentemente. O jornalista Roberto Cabrini está investigando o centro comunitário e parece que ele tem documentos que comprovam seu envolvimento. Está preparando uma reportagem especial para o próximo domingo." Silvio permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Era inevitável que isso acontecesse em algum momento, mas ainda assim sentiu uma pontada de desapontamento. Havia algo especial em trabalhar nos bastidores, longe dos holofotes que o acompanharam por toda a vida. "Marque uma reunião com ele, Mauro. Vou conceder uma entrevista exclusiva, mas com algumas condições." 2 dias depois, Roberto Cabrini entrou na mansão de Silvio Santos no Morumbi. O jornalista, conhecido por suas reportagens investigativas contundentes, estava visivelmente surpreso com o convite.
Senhor Abravanel, confesso que não esperava esta receptividade. Geralmente, quando investigo algo, as pessoas tentam se esquivar, comentou Cabrini, enquanto se acomodava no escritório pessoal de Silvio. Roberto, trabalhamos com comunicação há tempo suficiente para saber que a verdade sempre encontra seu caminho. Prefiro que ela venha através de uma conversa franca, respondeu Silvio, com seu característico pragmatismo. Durante as 2 horas seguintes, Silvio relatou em detalhes como descobriu o trabalho voluntário de Marta, sua decisão de ajudar discretamente e como aquela experiência havia transformado sua perspectiva sobre riqueza, fama e propósito de vida. Não queria que isso fosse mais uma ação de marketing social de um empresário rico. Queria que fosse algo genuíno, motivado apenas pelo desejo de fazer o bem, explicou Silvio. Quando você tem a minha idade e olha para trás, percebe que os programas de auditório, os prêmios, os negócios bem-sucedidos são importantes, mas não são o que realmente importa no final. Cabrini, jornalista experiente que raramente se emocionava durante entrevistas, encontrou-se profundamente tocado pela sinceridade de Silvio. Por que está decidindo falar agora? Perguntou o jornalista. Porque percebi que posso fazer mais. Se a história vier à tona, que seja de forma a inspirar outros. O Brasil tem milhares de empresários com recursos suficientes para transformar realidades. Se cada um adotasse uma causa social com verdadeiro compromisso, não apenas com doações pontuais, poderíamos mudar significativamente a realidade do país. Ao final da entrevista, Silvio fez um pedido especial, que a reportagem focasse mais nas crianças e nos resultados do centro do que em sua pessoa, e que uma parte fosse gravada no próprio local, com a participação das famílias beneficiadas. Uma última coisa, Roberto. Quero que você conheça alguém. Silvio chamou Marta, que aguardava em outra sala. A faxineira entrou timidamente, claramente desconfortável diante das câmeras. Esta é a verdadeira heroína da história, disse Silvio com admiração. Sem o trabalho silencioso e dedicado de Marta ao longo de anos, eu jamais teria conhecido aquelas crianças. Ela é prova de que não precisamos de muito para fazer a diferença, apenas de um coração disposto a servir. A reportagem especial foi ao ar em um domingo à noite e causou comoção nacional. A revelação de que Silvio Santos, aos 86 anos, havia secretamente criado e financiado um centro de excelência para crianças com necessidades especiais tocou o coração dos brasileiros. Mais impactante ainda foi ver o apresentador, conhecido por seu carisma e alegria, emocionando-se ao falar sobre como aquela experiência havia mudado sua visão de vida. Conhecia a verdadeira felicidade no sorriso daquelas crianças. Elas me ensinaram mais sobre coragem, perseverança e gratidão do que todos os livros de negócios que li na vida, declarou Silvio, com lágrimas nos olhos, durante a entrevista. A repercussão foi imediata e avassaladora. Na manhã seguinte, as redes sociais estavam inundadas com a hashtag Silvio nos ensinou, onde pessoas compartilhavam histórias de como o apresentador havia impactado suas vidas ao longo de décadas e como aquela nova faceta revelada apenas reforçava a admiração que sentiam por ele. O que ninguém esperava, no entanto, era o que aconteceria nos dias seguintes. O telefone do centro comunitário não parava de tocar, com empresários de todo o Brasil querendo conhecer o projeto, entender o modelo de gestão e, principalmente, replicá-lo em outras comunidades. Em uma semana, mais de 50 empresários haviam se comprometido a adotar iniciativas semelhantes em suas regiões. O efeito Silvio, como passou a ser chamado pela imprensa, estava mobilizando o setor privado de uma forma que nenhuma campanha governamental havia conseguido antes. Percebendo o potencial daquele movimento espontâneo, Silvio convocou uma coletiva de imprensa no auditório do SBT.
Apesar da idade avançada e da recomendação médica para reduzir compromissos públicos, ele estava determinado a aproveitar aquele momento. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Nos últimos dias, tenho recebido centenas de mensagens de empresários interessados em replicar o modelo do Centro Comunitário Luz da Esperança. Isso me encheu de esperança e me fez perceber que podemos ir muito além. Silvio então anunciou a criação do Programa Sementes do Bem, uma iniciativa que ofereceria suporte técnico, jurídico e administrativo para empresários que desejassem implementar projetos sociais em suas comunidades, com foco especial em crianças com necessidades especiais. Não quero apenas doações, quero compromisso real, envolvimento pessoal. Coloco à disposição toda a expertise que adquirimos, toda a equipe técnica que formamos, para que ninguém precise começar do zero. E para mostrar que estou falando sério, anuncio hoje a doação de 30% de meu patrimônio pessoal para a criação de uma fundação que dará suporte perpétuo a essas iniciativas. O anúncio causou espanto na plateia. Silvio Santos, conhecido por sua astúcia nos negócios e por ter construído um império a partir do zero, estava abrindo mão de uma fortuna considerável. Aos 86 anos, aprendi que o único patrimônio que realmente importa é o bem que fazemos. Minhas filhas estão totalmente alinhadas com esta decisão e já estão envolvidas ativamente no desenvolvimento do programa. Patrícia Abravanel, que estava na plateia, levantou-se emocionada e se juntou ao pai no palco, sendo seguida pelas outras filhas presentes. Aquela imagem da família unida em torno de um propósito maior se tornaria um dos símbolos mais poderosos daquele movimento que começava a ganhar força. Nas semanas seguintes, o programa Sementes do Bem começou a tomar forma. Uma equipe de especialistas foi montada para desenvolver um modelo replicável de centro de apoio, com diferentes escalas e adaptações de acordo com as necessidades locais e os recursos disponíveis. O primeiro manual de implementação foi disponibilizado gratuitamente, detalhando desde aspectos arquitetônicos e equipamentos necessários até modelos de gestão, captação de recursos e estratégias de sustentabilidade a longo prazo. Paralelamente, Silvio começou a usar seu enorme poder midiático para dar visibilidade à causa. No SBT, programas de auditório passaram a ter quadros dedicados a histórias inspiradoras de superação e inclusão. O programa Silvio Santos, ainda um dos mais assistidos da TV brasileira, começou a destinar uma parte de sua premiação para instituições sociais indicadas pelos participantes. Quero que o público entenda que inclusão não é caridade, é direito. E que pessoas com deficiência não precisam de pena, precisam de oportunidades, insistia Silvio nas reuniões de pauta. 6 meses após a revelação, o Brasil já contava com 28 novos centros de apoio inspirados no modelo original, atendendo mais de 1.500 crianças em 14 estados. O efeito Silvio havia se espalhado para além das fronteiras empresariais, mobilizando também universidades que começaram a desenvolver pesquisas e tecnologias assistivas de baixo custo, e o poder público, que se viu pressionado a melhorar políticas de acessibilidade e inclusão. Em uma manhã ensolarada de domingo, Silvio fez uma visita surpresa ao centro comunitário original, sem avisar, sem segurança, apenas como um visitante comum. Encontrou o lugar cheio de vida, crianças brincando no jardim sensorial, pais participando de uma oficina de capacitação, voluntários ajudando nas atividades. Gabriela, a menina com paralisia cerebral que havia tocado especialmente seu coração, agora estava usando um dispositivo de comunicação desenvolvido especialmente para ela por estudantes de engenharia da USP, permitindo que se expressasse com mais facilidade. "Silvio, você veio!"
exclamou ela ao vê-lo, com aquele sorriso luminoso que tanto o cativava. Claro que vim, princesa. Prometi que viria sempre, não foi? Gabriela fez um gesto com o dispositivo e uma voz sintetizada falou: Quero te mostrar uma coisa. Com a ajuda de sua nova cadeira de rodas motorizada, ela o guiou até uma sala onde outras crianças estavam reunidas em torno de uma mesa, trabalhando em algo que pareciam ser cartões. Estamos fazendo cartões para agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, explicou Gabriela através de seu dispositivo de comunicação. Eu fiz um especial para você. Ela entregou a Silvio um cartão colorido, decorado com glitter e desenhos feitos com tinta de dedo. Dentro, uma mensagem simples, escrita com a ajuda de uma das terapeutas ocupacionais. Obrigada por acreditar que eu posso voar mesmo sem asas. Com amor, Gabi. Silvio sentiu um nó na garganta. Em mais de 6 décadas de carreira, havia recebido inúmeros prêmios, troféus e homenagens, mas nenhum significava tanto quanto aquele cartão feito por pequenas mãos determinadas a superar limitações. Sabe, Gabi, às vezes penso que fui eu quem ganhou um presente quando te conheci, disse ele, abaixando-se para ficar na altura da menina. Naquele momento, uma das mães que estava na sala registrou discretamente a cena com seu celular. Silvio Santos, o magnata da televisão brasileira, sentado no chão de uma sala simples, ouvindo atentamente uma criança com paralisia cerebral explicar, através de um dispositivo eletrônico, como estava aprendendo a pintar usando um pincel adaptado. A foto, compartilhada inicialmente apenas entre familiares, viralizou nas redes sociais em questão de horas, acompanhada da hashtag #OVerdadeiro-Silvio. A imagem capturava perfeitamente a autenticidade daquele momento. Sem poses, sem câmeras profissionais, apenas a conexão genuína entre um homem que havia dedicado a vida ao entretenimento e uma criança que lutava diariamente para superar barreiras. A viralização daquela foto desencadeou uma nova onda de comoção nacional. Celebridades, influenciadores e pessoas comuns começaram a compartilhar histórias sobre como estavam se inspirando no exemplo de Silvio para fazer a diferença em suas comunidades. Uma semana depois, durante a abertura de seu programa dominical, Silvio surpreendeu a todos ao entrar no palco empurrando a cadeira de rodas de Gabriela. A plateia, inicialmente chocada com a quebra do formato tradicional do programa, logo explodiu em aplausos ao perceber o significado daquele gesto. Boa noite, Brasil! Hoje tenho uma assistente muito especial, anunciou Silvio, com seu característico entusiasmo. Esta é Gabriela, uma das crianças mais corajosas e brilhantes que já conheci. Durante os minutos seguintes, Silvio explicou aos milhões de telespectadores a história do centro comunitário, sem autopromoção, dando destaque ao trabalho de Marta e da equipe de profissionais que tornavam tudo possível. Estamos aqui hoje para lançar um desafio a todo o Brasil, continuou ele. O desafio das pequenas grandes ações. Não precisa ser rico para fazer a diferença. Marta começou tudo isso sendo apenas uma faxineira com um grande coração. O desafio era simples. Cada brasileiro deveria comprometer-se a realizar pelo menos uma ação concreta por mês para tornar sua comunidade mais inclusiva. Poderia ser algo simples, como verificar se estabelecimentos locais tinham acessibilidade adequada, oferecer-se como voluntário em instituições ou apenas educar-se sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência. E para mostrar que estamos falando sério, a partir de hoje, 5% do tempo de publicidade do SBT será dedicado gratuitamente a campanhas de conscientização sobre inclusão e acessibilidade. A decisão, inédita na televisão brasileira, representava um sacrifício financeiro significativo, especialmente em um momento em que o mercado publicitário enfrentava dificuldades.
Mas Silvio estava determinado a usar seu poder midiático para amplificar a causa que havia se tornado sua missão de vida. Nos bastidores da emissora, nem todos receberam bem a notícia. Em uma reunião tensa com executivos e acionistas, alguns questionaram o impacto financeiro da decisão. Senhores, passei a vida construindo este império. Se há algo que aprendi é que quando fazemos o bem, o retorno vem de formas que não podemos prever, respondeu Silvio, com a autoridade de quem havia transformado um pequeno negócio de venda porta a porta em um dos maiores conglomerados de mídia e serviços financeiros do país. Além disso, continuou ele, não estamos apenas cedendo espaço publicitário, estamos criando um diferencial competitivo. O público está cada vez mais consciente e valoriza marcas com propósito real. O tempo provaria que Silvio estava certo. Nos meses seguintes, o SBT viu um aumento significativo em sua audiência, especialmente entre o público jovem, tradicionalmente mais difícil de captar. Empresas que inicialmente hesitaram em associar suas marcas às campanhas de inclusão, logo perceberam o potencial de retorno de imagem e começaram a criar seus próprios conteúdos alinhados à causa. Um ano após a revelação inicial sobre o centro comunitário, o programa Sementes do Bem já contava com 112 centros em funcionamento em todo o Brasil, beneficiando diretamente mais de 8.000 crianças. O modelo começava a ser replicado em outros países da América Latina, com adaptações às realidades locais. Em uma entrevista especial para a revista Veja, que o escolheu como personalidade do ano, Silvio refletiu sobre a jornada inesperada que havia vivido. Sabe, aos 87 anos, quando a maioria das pessoas pensa apenas em descansar e aproveitar o tempo que resta, descobri um novo propósito. Percebi que tudo o que construí, a fama, a fortuna, a influência, tinha um sentido maior. Era como se a vida tivesse me preparado para este momento, para usar tudo isso em prol de algo verdadeiramente significativo. O jornalista perguntou se ele se arrependia de não ter iniciado aquele trabalho antes. Cada coisa tem seu tempo. Talvez eu não tivesse a maturidade ou a sensibilidade necessária. Foi preciso que Marta cruzasse meu caminho, que eu a seguisse naquele dia, que visse com meus próprios olhos o trabalho que ela fazia silenciosamente. Tudo aconteceu exatamente quando deveria acontecer. A entrevista foi ilustrada com uma foto poderosa. Silvio sentado em um balanço adaptado no parque sensorial do centro original, rodeado por crianças sorridentes, incluindo Gabriela, que segurava sua mão. A legenda dizia simplesmente o verdadeiro baú da felicidade. O impacto do trabalho de Silvio transcendeu a questão específica da inclusão de crianças com necessidades especiais. Aos poucos, o empresário começou a usar sua plataforma para abordar outros problemas sociais urgentes: a educação pública de qualidade, o acesso à saúde, o combate à fome. Em cada iniciativa, mantinha a mesma abordagem. Não apenas doações financeiras, mas soluções estruturadas, replicáveis e sustentáveis, sempre envolvendo a comunidade local e buscando parcerias com o setor privado e o poder público. Não podemos esperar que o governo resolva tudo, nem podemos achar que empresas sozinhas darão conta. Precisamos de uma nova forma de colaboração, onde cada setor da sociedade assume sua responsabilidade, defendia ele em seus pronunciamentos públicos. Em uma visita ao centro comunitário para celebrar seu 2º aniversário, Silvio foi surpreendido por uma apresentação especial. As crianças, incluindo aquelas com limitações severas, haviam preparado uma pequena peça teatral adaptada às suas capacidades. O Verdadeiro Tesouro, como foi intitulada, contava a história de um rei muito rico e famoso que descobria, ao seguir uma humilde serva do castelo, que o verdadeiro tesouro não estava em seus cofres, mas nos sorrisos das crianças de uma aldeia distante.
A analogia era clara e emocionou profundamente Silvio. Ao final da apresentação, ele subiu ao pequeno palco, visivelmente comovido. Vocês são os verdadeiros artistas. Vocês me ensinaram o que nenhuma universidade ou livro de negócios jamais conseguiu, que a verdadeira riqueza está no bem que fazemos aos outros. Naquela noite, de volta à sua mansão, Silvio teve uma longa conversa com suas filhas sobre o futuro de seu legado. Estava preocupado em garantir que o trabalho continuasse mesmo quando ele não estivesse mais presente. Pai, você plantou uma semente que já está dando frutos por todo o país, disse Patrícia, que havia assumido um papel cada vez mais ativo no programa Sementes do Bem. Seu exemplo inspirou uma geração inteira de empresários e cidadãos comuns. Isso vai muito além de qualquer estrutura formal que possamos criar. Ainda assim, Silvio insistiu na criação de uma fundação com governança clara e recursos garantidos para as próximas décadas. Quero ter certeza de que nenhuma criança que esteja sendo atendida hoje ficará desamparada amanhã. Nos anos seguintes, o Brasil testemunhou uma transformação gradual em sua abordagem às questões sociais. O modelo Silvio, como passou a ser conhecido, influenciou políticas públicas, práticas empresariais e até mesmo o currículo de cursos de administração e responsabilidade social. O homem que havia criado o icônico baú da felicidade, prometendo riquezas materiais aos sonhadores, agora oferecia ao Brasil um novo tipo de tesouro. A descoberta de que a verdadeira felicidade está na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Em seu 90º aniversário, celebrado discretamente no Jardim Sensorial do Centro Original, Silvio recebeu o mais significativo presente: um livro com histórias e desenhos de milhares de crianças beneficiadas pelos centros espalhados pelo país. Na primeira página, uma mensagem simples, escrita por Gabriela, agora uma adolescente de 12 anos, que havia se tornado uma talentosa artista digital usando tecnologia assistiva. Ao homem que nos ensinou que limitações são apenas convites para a criatividade e que a verdadeira grandeza está na capacidade de ver grandeza nos outros. Seu legado vive em cada sorriso que você ajudou a tornar possível. Silvio folheou o livro lentamente, reconhecendo muitos dos rostos sorridentes nas fotografias. Crianças que, graças ao trabalho iniciado naquele pequeno sobrado azul, agora tinham acesso a tratamentos adequados, educação inclusiva e, mais importante, dignidade e respeito. Sabe o que mais me impressiona? Comentou ele com Marta, que continuava sendo uma figura central no projeto, agora como coordenadora geral do programa. É como tudo começou de forma tão simples. Uma funcionária dedicada, um patrão curioso, um encontro inesperado. Às vezes, as maiores transformações começam nos lugares mais improváveis. Marta sorriu, lembrando-se do nervosismo que sentiu quando Silvio a confrontou sobre seu trabalho secreto no centro comunitário. O senhor poderia simplesmente ter me demitido por estar saindo mais cedo algumas vezes, brincou ela. E perder a oportunidade de descobrir o verdadeiro significado de tudo o que construí? Jamais, respondeu Silvio, com aquele sorriso característico que havia conquistado gerações de brasileiros. Enquanto observava as crianças brincando livremente no jardim, algumas em cadeiras de rodas, outras com suas formas particulares de se movimentar e se comunicar, todas integradas em uma atmosfera de aceitação e respeito, Silvio sentiu uma paz profunda. Ali, longe dos holofotes que iluminaram a maior parte de sua vida, na simplicidade de um jardim criado para celebrar as diferenças, ele havia encontrado o verdadeiro tesouro que buscou por toda a vida, um legado que transcendia fama e fortuna, um impacto que continuaria a transformar vidas muito depois que os aplausos de auditório tivessem cessado. O homem que havia dedicado a vida a entreter o Brasil, agora o ensinava uma lição ainda mais valiosa, que a verdadeira grandeza
não está no que acumulamos para nós mesmos, mas no que somos capazes de fazer pelos outros, especialmente por aqueles que nunca poderão nos retribuir. Em uma entrevista concedida pouco antes de seu 91º aniversário, quando questionado sobre qual mensagem gostaria de deixar para as futuras gerações, Silvio respondeu com a simplicidade e a sabedoria de quem havia vivido intensamente cada fase da vida. Busquem o sucesso, sim, trabalhem duro, construam, realizem, mas nunca se esqueçam de olhar ao redor e perguntar: como posso usar o que conquistei para fazer diferença na vida de alguém? Porque no final, será isso, e apenas isso, que dará sentido a tudo o mais. O Brasil, que por décadas o havia chamado de dono do baú, agora o reconhecia por um título muito mais significativo: o homem que ensinou uma nação inteira que o verdadeiro valor de uma vida não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se compartilha. E assim, o que começou com um simples ato de seguir uma faxineira em uma tarde comum, transformou-se em um movimento nacional que redefiniu o conceito de responsabilidade social no país e mostrou que, mesmo nas menores ações, reside o potencial para transformações extraordinárias. Silvio Santos, o comunicador que havia conquistado o Brasil com seu carisma e sua visão empreendedora, agora deixava um legado muito maior do que qualquer império empresarial. A prova viva de que nunca é tarde demais para descobrir um novo propósito e que as maiores riquezas são aquelas que não podem ser guardadas em cofres, mas que se multiplicam infinitamente quando compartilhadas. Enquanto o sol se punha sobre o jardim do Centro Comunitário Luz da Esperança, iluminando com tons dourados os rostos sorridentes das crianças que brincavam livremente, Silvio Santos contemplava, com gratidão e serenidade, o verdadeiro baú da felicidade que havia encontrado no outono de sua vida. Um tesouro que, ao contrário daqueles prometidos em seus programas de auditório, não estava trancado em um baú esperando por um único sortudo, mas era acessível a todos que, como ele, estivessem dispostos a abrir os olhos para as necessidades ao seu redor e usar seus recursos, sejam eles grandes ou pequenos, para fazer a diferença. O Brasil havia sido chocado, sim, mas não pela revelação de um escândalo ou de uma faceta sombria de uma de suas figuras mais amadas. Havia sido chocado pela descoberta de que mesmo os ícones que pensamos conhecer tão bem podem nos surpreender com sua capacidade de reinvenção, crescimento e compaixão genuína. E essa, talvez, tenha sido a maior lição deixada por Silvio Santos: que nunca é tarde demais para evoluir, para descobrir novas dimensões em nós mesmos e para transformar nosso sucesso pessoal em um legado de impacto coletivo. Essa história tocou seu coração? Se você cresceu assistindo Silvio Santos, alegrando nossos domingos, e sentiu aquela emoção nostálgica ao lembrar do homem que marcou gerações, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Qual memória mais especial você guarda do Silvio Santos na sua vida? Aquele domingo em família, o sonho do baú da felicidade, ou talvez a risada contagiante que trazia alegria para sua casa? Você consegue imaginar a emoção daquelas crianças ao receberem ajuda de alguém tão especial, sem nem mesmo saberem quem era seu benfeitor? Como seria se mais pessoas seguissem esse exemplo de generosidade silenciosa? Compartilhe nos comentários se você sente saudades do Silvio nos domingos brasileiros e qual parte desta história mais tocou seu coração. Seu comentário pode inspirar outros a praticarem pequenos atos de bondade que, assim como na nossa história, podem transformar vidas inteiras. Se essa história te emocionou, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também tem o Silvio Santos como parte importante das suas memórias.